Queria agradecer muito o convite do Dr. Paulo Razzucchi. Os senhores notaram que ele é grande amigo meu, né? Daí a generosidade da apresentação. Nós estamos aqui, tanto na mesa como na plateia, como amigos, né? Nós vamos falar sobre família e eu tenho reforçado durante esse período final na corregedoria que nós temos de voltar a ser uma família forense, cada qual na sua atribuição, cada qual trazendo o seu contributo, a sua colaboração para que nós possamos reduzir um pouco da infelicidade que recai sobre todos os seres humanos, né? Viver é um desafio, viver é uma aventura. Para algumas pessoas é aventura, né? Mas a gente tem intervalos venturosos para as vicissitudes, essas são permanentes, né? E se há uma instituição que vem sofrendo, vem se mostrando afetada pela crise, pela chamada pós-modernidade, é a família. Então, os senhores sabem que há uma grande discussão, na teoria, no discurso, a família é muito prestigiada, né? Quem já não ouviu dizer que a família é a célula máter da sociedade, é a célula matriz, a célula mãe, né? Matriz da qual derivam todas as demais células. Mas Mário da Silva Brito, um brasileiro pensador bastante esquecido hoje, e por isso mesmo que eu faço questão de citá-lo, nessa sua obra O Fantasma Sem Castelo, ele falou que a família é a célula mártir da sociedade, porque a família é aquela que primeiro sofre as consequências das mutações, né? Quem não conhece pais que estão aturdidos porque seus filhos enveredaram pela droga, né? Pais que se preocupam sem saber se o seu filho voltará à noite, né? Pais que procuram fazer uma advertência, uma demonstração, mas sabem que é uma época na juventude em que os conselhos são dispensáveis, os pais são considerados quadrados, nerds, né? Panacas. Você não está com nada, pai, você não sabe nada, né? Aquele período que todos passam antes de redescobrir a falta que o pai faz, a falta que a mãe faz. Só quando nós não temos é que nós sabemos o quanto eles nos foram úteis e o quanto eles devem ser lembrados nas suas advertências, nas suas administrações, nos seus conselhos, né? Eu sou alguém que ouço muito a voz da minha mãe, a voz do meu pai, e com muita saudade, né? Porque enquanto nós temos essas pessoas, nós não cultivamos como deveríamos, né? Nós somos econômicos em mostrar amor, em mostrar afeição. E depois a gente não vai mais ter tempo de falar, né? Lógico que para quem tem uma crença, para quem acha que isto não é fruto do Big Bang, né? Que tudo isso não resultou de uma explosão, mas há um design inteligente, alguém que desenhou, um grande arquiteto, um grande criador de tudo isso, ele não nos teria feito descartáveis, né? Para virarmos cinza, para que todos os nossos sonhos, as nossas aspirações, nossos anseios, as nossas angústias, nossos sofrimentos, tudo isso se dissipasse quando nós partíssemos. É evidente que ele deve ter reservado um destino mais glorioso para alguém que tem tanto sonho, né? Nós somos uma caixinha de sonhos permanentes. Pensamos, ambicionamos. Então, eu acho que isso, para quem tem essa crença, há uma esperança, há um conforto, há uma expectativa de que nós
acabemos como cinza, como resultado da combustão do crematório, né? Mas para quem não tem, é muito mais difícil. Por que que eu vou ser honesto? Por que que eu vou ser bom? Por que que eu vou ser probo? Se não existe nada, né? Se a vida é igual para todos e às vezes a gente vê o mal prosperar e ser muito mais premiado do que o bem. Bom, mas a família então, ela está em todos os discursos. Esse Sofocleto, num livro chamado Sinlogismos, ele fala que as famílias só se juntam ao redor dos ataúdes, né? A família só se encontra na hora de enterrar um membro. E a família está em crise. Crise até não é uma palavra adequada para falar sobre a família, porque crise, pela etimologia grega, é uma situação passageira, né? A crise é alguma coisa em que o novo quer entrar, o velho resiste, então aquele embate muito rápido. Uma crise permanente não é crise, mas nós não temos ainda uma palavra para dizer crise permanente, que seria uma contradição in re ipsa, ou seja, a crise tem que ser rápida. Mas nós estamos num país, no Brasil, em que tudo está em crise permanente, né? A economia, a política, a família, a moral pública e a justiça, né? Nós não estamos sempre sendo cobrados, a justiça não funciona, né? Então nós precisamos estar atentos a isso. O casamento, durante uma certa época, ele foi um contrato econômico. Em alguns países até continua a ser, viu? Recentemente eu estive no Japão, fiquei 21 dias lá, e vi que ainda existe o miai, né? Os pais vão à praça com as fotos dos filhos e mostram, né? E querem ver a foto das pretendentes. E ainda há dote no Japão. A família da noiva tem que dar um dote significativo para... E nem por isso o Japão deixa de ter famílias bem constituídas. Então, o casamento sempre foi assim, houve uma época considerado um contrato econômico, né? Por isso que havia casamento entre primos para segurar a herança, etc. Né? E nesse ajuste, nesse contrato econômico, a mulher tinha um papel muito subalterno, né? Muito ancilar. Quem é que não foi aí a um casamento onde se lê um trecho da Sagrada Escritura que fala: mulheres sejam submissas aos seus maridos, né? Reflexo disso, o Código Civil de 1916 dizia que o homem é o cabeça do casal, ele que fixa o domicílio, né? Se ele mudasse, a mulher não fosse junto, era injúria grave, causa suficiente para uma separação com culpa da cônjuge que não acompanhava o marido, né? A mulher, então, ela era obrigada a permanecer calada, sofrer, não se pensava em separação, né? E como era um ajuste econômico, o homem podia ter as suas aventuras amorosas fora do casamento, o que era impedido para a mulher, né? Vocês já ouviram falar de homem ter sido punido por ser adúltero, por adultério, né? No tempo que havia crime de adultério? Não. Então, a Revolução Feminina, diz o Norberto Bobbio, foi a maior revolução do século XX, né? Foi só no século XX que a mulher conseguiu votar, que a mulher conseguiu igualdade, o Estatuto da Mulher Casada, da década de 60, e o Código Civil de 2002, ele já trouxe uma situação bastante idêntica, como é justo para as mulheres, né? O Luc Ferry, que é um pensador francês que eu gosto muito, foi ministro da Cultura e ministro da Educação da França, é relativamente jovem ainda. Ele fala que foi só na Idade Moderna que acabou o casamento econômico e o casamento passou a ser casamento por amor. Isso aconteceu, ele explica, na França, quando o campo foi perdendo espaço para a cidade. As moças que viviam
confinadas na zona rural e eram obrigadas a casar com aqueles moços que elas conheciam, vieram para as fábricas, vieram para as cidades, e ali elas conheceram outras pessoas que não eram das suas regiões, e aí se apaixonavam, e aí se casavam, né? Agora, enquanto era ajuste econômico, a economia é mais estável do que o amor, né? O amor é instável, o amor oscila, né? Então também cresceu o número de divórcios. A família hoje, ela foi bem repensada, né? Então a situação de um núcleo familiar antigo, pai que trabalhava fora, mãe trabalhando dentro de casa, um casal de filhos, que já foi 70% da sociedade contemporânea, moderna pelo menos, contemporaneamente não chega a 14%, né? Porque nós temos, e por isso o grande sucesso das obras sobre o direito da família, a Valéria Lagraça tem um pai que tem um livro, Caetano Lagraça, nosso amigo, desembargador Caetano Lagraça, tem bastante obras sobre o direito de família, e a gente vê então como a gente tem que fazer atualização anual, né, Valéria? Pelo número e pelas estruturas familiares contemporâneas, né? Família monogâmica, família poligâmica, família poliândrica, famílias endógamas, famílias exógamas, famílias matriarcais ou patriarcais, heterossexuais ou homossexuais, filogenéticas ou exógenas, né? Veja que material farto para aqueles exames orais, né, de ingresso às carreiras, que é família filogenética, deu um exemplo de família filogenética, né? Então, nós falamos muito no prestígio do amor, o casamento hoje resulta do amor, da paixão, mas essa expressão que principalmente os jovens se servem com tanta prodigalidade, eu te amo, é uma declaração ambígua, né? E quem trabalha com terapia de casais sabe que há uma alternância momentânea, nós temos sequências de agressões físicas ou morais, lamúrias de perdão seguidas de eu te amo, né? A delegacia da violência contra a mulher sabe que uma pequena parte das mulheres que são agredidas, moral ou fisicamente, procuram o recurso policial, porque cedem diante daquela bipolaridade do agressor, né? Que depois pede perdão, se ajoelha, chora, não vou fazer mais isso, até a próxima bebedeira, né? Por isso é que mais importante do que a paixão é o respeito, né? E o respeito não é uma virtude, o respeito para todos os brasileiros é um dever legal. É aquilo que deriva do princípio norteador de toda a sociedade brasileira, o princípio da dignidade da pessoa humana, não é? E aí ele propõe uma regra que eu acho que é muito boa para nós. Durante o exercício da corregedoria, eu percebi empiricamente, sem fazer a pesquisa de filósofos aí, como Luc Ferry, como Michel Onfray, que muitos dos problemas que nos afetam são problemas de falta de polidez, de falta de cordialidade. Eu estranho, por exemplo, né, quando eu entro num espaço, estou chegando e as pessoas não cumprimentam, não se aproximam, não estendem a mão, ficam cada uma na sua rodinha, né? É timidez ou é falta de educação? Eu acho falta de educação. Quando a pessoa chega, ela tem que ser cumprimentada, ela tem que ser saudada, né? O Michel Onfray, ele traz essa regra que vai servir para todos nós. Dentro da família, uma palavra mais terna, uma palavra mais doce, consegue fazer milagres, né? Há uma piada antiga daquele telegrama, né, que sem pontuação, da forma que você lê o telegrama, você pode dar uma interpretação, né? Se você dá um tom ao telegrama do pai negando o dinheiro que o filho pediu, né? Então é a forma, né?
Então, a polidez, segundo Michel Onfray, é não se expor, não se dar, não se entregar, guardar para si os seus segredos, cultivar a distância, apreciar a discrição, permanecer opaco, praticar a cortesia e a polidez, a arte das relações fluidas, mas afastadas. Isso em relação às pessoas que te incomodam. Qual é o objetivo disso? É evitar pôr em risco o núcleo forte da sua identidade. E o que significa polidez? Depois de estudar a ética durante muitas décadas, né, tem sido o meu assunto permanente, o meu estudo permanente, eu verifico que a ética no Brasil, ela começa com a boa educação de berço. Aquelas coisas que foram esquecidas, né, principalmente nas mais novas gerações. Parece que as pessoas se esqueceram daquelas palavras mágicas, né? Muito obrigado, com licença, por favor, né? Perdão, desculpe-me, né? Então, a polidez é a via de acesso às realizações morais. Tudo começa assim na periferia daquele grande círculo, né? Aqui as regrinhas de polidez bem periféricas, epidérmicas. Depois você começa com faltas administrativas, faltas disciplinares, ilícitos civis, e se você se perder, você chega ao ilícito penal. Tudo começa com isso. Parece incrível, não é? Mas se você começa a transigir com o mínimo, quando você vê, você está transigindo também com o máximo, não é? Então é a pequena porta de um grande castelo. É aquilo que conduz diretamente ao outro. Civilidade, delicadeza, doçura, cortesia, urbanidade, tato, prestimosidade, reserva, obsequiosidade, generosidade, dom, empenho, atenção. Tudo variação sobre o tema ético que se inicia com a consideração pelo outro. Quando você é polido, você está vendo alguém à sua frente. Você está respeitando como ser humano, né? E isso começa em casa, né? A impolidez, ela caracteriza a selvageria, porque até mesmo as civilizações mais pobres, não é uma questão de riqueza, não. Há muito rico mal educado, né? E há muita gente simples que tem uma sabedoria instintiva. O Paulo Bonfim fala assim, que é uma nobreza espiritual que independe de fortuna, né? Pessoas que nascem educadas. Então, mas mesmo as civilizações mais pobres, mais humildes, mais modestas, elas dispõem das suas regras de polidez. E quando nós verificamos que uma sociedade começa a ser mal educada, como nós demos um exemplo essa semana aí na briga de futebol, que bonito isso, hein? Uma propaganda boa para a Copa, né? Faltam 6 meses. O mundo inteiro chamou de barbárie. Quantas desistências, pessoas que estavam pensando, eu vou para lá, uma terra de selvagem, em pleno jogo as torcidas se agridam e tiram sangue. O pai hoje estava dizendo que o filho caído, sangrando, e o grupo em volta falando, mata, 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 né? Então, quando nós verificamos que uma sociedade começa a perder a polidez, é porque ela está fissurada, ela tem fissura, ela tem quebra, ela vai se partir. Então, somente as civilizações fissuradas, prestes a desaparecer, submetidas por mais fortes do que elas, praticam a impolidez em série. Um sinal de civilização é a polidez entre todos os indivíduos. E aí a gente começa com a polidez a construir círculos éticos, né? Se a prática tem início em casa, ela vai se irradiar na vizinhança, no trabalho, na comunidade, em todos os lugares. Ampliam-se os círculos éticos. E aí o Michel Onfray recupera Plotino, que foi um filósofo bem antigo, pré-platônico, em que se nós cultivarmos a polidez e viermos a ampliar os círculos éticos, nós vamos ser escultores da nossa própria estátua. Na nossa vida nós estamos nos esculpindo.
Então a gente vai chegar ao final da vida, isso não significa longevidade, né? Porque há escultores muito mais talentosos do que idosos, né? Aquela coisa de falar, canalha também envelhece, não é verdade? Então, nós podemos chegar ao final da nossa vida com uma estátua perfeita, uma escultura bem torneada, que faça inveja a Fídias, a Berrini, a Bernini, né? Mas nós podemos entregar uma pedra tosca, né? Uma pedra que não foi trabalhada, porque a nossa vida é esculpir a nossa estátua. Depende só de nós, não vem de fora. Nós só é que temos o material e o instrumental para isso. E sempre é tempo de mudar o rumo da nossa vida. Nós não podemos esperar amanhã. Quando eu me aposentar, quando eu fizer isso, quando eu conseguir. Não, tem que começar ontem, né? Os educadores falam, o melhor período para se pensar um projeto educacional é começar 100 anos antes do ser educando. 100 anos antes do que aquela criança que vai ser objeto da educação moderna nascer. Então, o Padre Vieira tem uma frase muito bonita: o ano tem tempo para as flores e tempo para os frutos. Mas se nós não fizermos o preparo do terreno, se nós não semearmos, se nós não regarmos, se nós não apanharmos as ervas daninhas do egoísmo, do tédio, do desânimo, do ressentimento, né? O Ives Gandler também tem uma expressão que eu gosto muito quando ele fala: o meu baú de ressentimentos não tem fundo, eu esqueço o mal que me fazem, né? E isso é bom para a gente, porque a inveja, a raiva, o ressentimento é um veneno que nós não tomamos, não é mesmo? Faz mal para nós, não faz mal para o outro, né? O amanhã, como dizia Fernando Pessoa, pode ser apenas a noite, ou pode ser uma aurora. Por isso vamos fazer do nosso amanhã contínuas auroras. E muito obrigado pela partilha desse tempo aqui, em que eu refleti mais para mim mesmo, para me reeducar, do que para pessoas tão educadas como vocês. Muito obrigado.